Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Deem um oizinho aí, por favor, para a gente saber se vocês estão nos ouvindo bem, se estão vendo direitinho. Obrigada por estarem aqui com a gente. Vocês já sabem, eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Lupa. A gente hoje vai receber a Alana Riso, do Redes Cordiais, para a gente falar um pouquinho sobre desinformação e sobre as leis anti-fake news, que estão surgindo aí quase na mesma velocidade da epidemia do coronavírus, né? A gente tem vários estados já legislando sobre isso, né? E sobre temas semelhantes, temas parecidos, né? Então, vou esperar um pouquinho aí, mais um minutinho, para a gente começar a conversar sobre isso, tá? Mandem, por favor, as perguntas. Muita gente, depois que a gente entra com a segunda pessoa na live, reclama que os comentários ativados impedem que as pessoas vejam essa segunda pessoa, mas a gente também quer receber... deixa eu chamar a Alana aqui. Por aí, para a gente ir também respondendo. Oi, Alana! Oi, Nath! Vamos arrumar o cabelo aqui antes de qualquer eu coisa. também, hoje tá difícil, não é um dia de bom cabelo hoje. Tudo bem? Boa tarde. Tudo Oi, bem? pessoal, tudo bom? Bom ter vocês aqui com a gente de novo. Mais um dia, né? Mais uma... a gente transformou as nossas lives nessa parceria em lives mensais, né? Então é muito legal. A gente já tá fazendo a terceira, o que significa que nós estamos há 3 meses, pelo menos, né? Trabalhando aí, combatendo desinformação e tentando frear um pouco esse movimento, né, Alana? E 3 meses em casa, né? Sim, também isso, 3 meses em casa. Trabalhando de casa. O meu cabelo me denuncia muito, porque eu não sou uma pessoa que usa cabelo comprido, acho que faz uns 10 anos. E eu tô sem coragem de cortar em casa, obviamente, mas também sem coragem de sair, né? Também sem coragem de sair para cortar o cabelo, enfim. E aí vai ficando isso aí. Vamos sim. A Clara mandou uma mensagem falando, Clara, que não estava me vendo. Ah, já está me vendo. Ela falou que os cabelos... mas agora ela já disse que os nossos cabelos estão ótimos, então acho que ela já está nos vendo. Ótimo, gente. Vai lá, fala. Muito bom. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, Nath, obrigada mais uma vez por essa live da parceria. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. Acho que hoje o tema é um tema quente. Vou passar rapidinho aqui, sei que tem muita gente que já acompanha a gente, né? A Agência Lupa e o Redes Cordiais estão numa parceria no combate à desinformação e à educação, né? E para fortalecer a educação midiática agora em tempos de pandemia e tempos de infodemia. O Redes Cordiais é um projeto de educação midiática, o nosso foco é o combate à desinformação e os discursos de ódio. Lembrando que os dois estão sempre juntos. Eu acho que o tema hoje é um tema super interessante, porque é um tema que não só move, né, muitas emoções, né, mas é um pouco de respostas. Todo mundo quer buscar uma resposta, uma solução para o problema, né, Nath? Então, a regulação, ela vem como uma proposta de resposta e de solução para um problema que está angustiando muita gente. Então, acho que é um tema super quente, até porque, não sei quem está acompanhando, ontem, né, os Estados Unidos, né, o presidente Trump, né, baixou não sei se você chegou a falar sobre isso, Nath, mas se não... Nem introduziu o assunto. Então, lá, por favor, gente, vou começar aqui rapidinho, porque antes de eu entrar na live, fui dar uma atualizada, ver se tinha alguma novidade lá dos Estados Unidos. E, né, todo mundo sabe que, além da força, né, dos Estados Unidos como país, o governo brasileiro, né, também se inspira muito no governo americano, então acho que vale acompanhar para ver se o próprio governo vem com alguma coisa no mesmo modelo, apesar que... Então, só recapitulando um pouquinho, ontem à tarde, o presidente Trump baixou o que eles chamam de Executive Order, que é como se fosse um decreto presidencial, né, dizendo que as plataformas não respeitavam, elas não estariam enquadradas, elas não teriam a imunidade do artigo 230 da Lei da Comunicação. Basicamente, o que ele quer dizer com isso é que elas são responsáveis pelo conteúdo. As plataformas teriam uma imunidade que elas não eram responsáveis pelo conteúdo de terceiros, né? Pelo conteúdo que é publicado ali.
E agora, por esse novo entendimento, né, do presidente Trump, as plataformas seriam. Aparentemente, pelo que, né, não só estava lendo na imprensa americana, mas também conversando com alguns especialistas, isso não tem nenhum poder de fato real. Isso é mais uma grita e uma briga, que aí tem esse bastidor da briga. E aí acho que a Nath pode falar um pouco, que tem tudo a ver com checagem, né? Sim. Então, que isso não vai muito adiante. Não só porque que não faz muito sentido, não tem uma lógica legal, jurídica, mas também porque ele não teria esse poder. Isso teria que ser proposto pelo Congresso, né? E não por uma decisão do Executivo. Então, aparentemente, ninguém está acreditando muito que isso vá prosperar, essa decisão. Mas tem algumas coisas na decisão que são interessantes. Claro, deixa eu te perguntar Nath. uma coisa, porque eu li umas coisas e eu fiquei um pouco na dúvida. Esse entendimento, porque assim, essa imunidade que as plataformas tinham, baseada na seção 230, né, da Lei de Decência das Comunicações, isentava as plataformas de qualquer decisão, assim, de ser responsabilizada pelo conteúdo. Quando o Trump muda isso e diz que elas têm responsabilidade, na verdade, o que ele está fazendo é uma manobra retórica, né? Para que elas também possam ser acusadas e que ele possa fechar o Twitter e fechar o Facebook, como ele falou. Porque um dos argumentos é que ele utiliza que as plataformas estão silenciando as vozes conservadoras. Não sei se é mais ou menos isso, porque eu te confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, assim, sobre isso. Então, é exatamente essa manobra que ele está tentando usar em cima desse discurso, né? Que é um discurso que aqui também é um discurso que desde, né? Já estou até meio confusa com as datas, mas desde ontem, né? Depois da operação, né, da Polícia Federal, né, a partir do inquérito do Supremo, também é uma narrativa que está sendo, né, espalhada, que é as plataformas né, e as autoridades estão tentando silenciar essa voz, né, a voz mais conservadora. Então ele usa essa mesma narrativa, mas aparentemente até agora todos os entendimentos jurídicos é que não teria validade. Porque, primeiro, não pode ter sido feito por decreto, e segundo, que essa imunidade já está garantida, as plataformas não entrariam dentro desse pacote da seção 230. Agora, tem algumas coisas que eu achei interessante ali na decisão no decreto, nessa executive order do presidente, que é a primeira, ele pede uma avaliação, né, que o FTC, que é o órgão regulador ali das comunicações nos Estados Unidos, né, faça uma análise se as plataformas estão discriminando, né, a voz conservadora. Então, acho que é uma forma dele tentar levantar um pouco esse debate, ganhar aliados. Então, não ficou muito claro ainda, é um debate que está rolando, né? Que tipo de análise, né, e fiscalização, né, a FTC poderia fazer. E a outra coisa, que também é um modelo que acho que também a gente já teve alguma coisa parecida aqui, né, não nesse nível, mas ele também determinou que a Casa Branca pare de anunciar, né, em plataformas que tentam silenciar a voz conservadora. Então, é uma discussão, é isso, gente, uma discussão que, de repente, né, está completamente politizada, mas eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, para a gente aprender um pouco das experiências internacionais, né, Nath? Mas eu queria pouco, Nath, queria que você falasse aí um pouco para a gente como é que você está vendo, do ponto de vista da checagem, que está sendo colocado na linha de frente, como a principal responsável por dizer, né, para as plataformas o que é. Pois é. Deu uma caidinha, né? Guria, eu acho muito complicado esse papel que é atribuído às plataformas de checagem, sem que a gente queira ter esse papel. Eu acho assim, nenhuma plataforma de checagem é dona da verdade. Assim, né? A gente até não utiliza esse termo, assim, verdade, do mesmo jeito que a gente não utiliza o termo mentira. Porque, pra gente, o ponto central do trabalho não é fazer um ranking de quem mente mais ou dizer, né, quem é que tá indo
mais ou menos contra a democracia, enfim, a gente não tem... O cerne do nosso trabalho não é esse, e eu acho muito complicado quando as defesas né, de que se mantém a liberdade de expressão e tal, elas são normalmente ataques ao trabalho que a gente faz como checador, como se a gente quisesse determinar. Não, a gente não quer determinar o que, assim, ou silenciar qualquer voz. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente tornar os ambientes digitais, as plataformas digitais, ambientes menos nocivos do que eles são. E nocivos tanto às pessoas, quanto à sociedade, quanto à democracia. Então, não é uma coisa assim que a gente quer ter esse papel. E até é muito complicado. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a própria lei brasileira que está sendo discutida colocava, agora ela tem um outro texto, mas ela colocava sobre os checadores, sobre os verificadores de fatos, uma responsabilidade enorme, assim. E a gente também precisa pensar um pouco qual é a realidade que a gente tem, né? A gente tem equipes super pequenas, a gente tem um limite de metodologia, a gente tem uma falta de entendimento das pessoas também do que pode ser checado e o que não pode. Então, assim, quando a gente está no centro de uma discussão meio sem querer. Uma coisa é tu estar no centro de uma discussão advogando para isso. Tipo assim, não, me dá esse papel porque eu posso fazer isso. Não é que a gente não possa. A questão é que quem é que realmente tem essa responsabilidade, né? Somos nós. Não, eu sempre falo isso na equipe da Lupa, nós somos 15 pessoas. Entre todas as coisas que a gente faz, jurídico, administrativo, etc. Como é que os meus 5, 6 repórteres vão conseguir dar conta de toda a desinformação que circula? É impossível, entende? Então, eu acho que é uma atribuição um pouco perigosa, assim, pra gente, né? E, enfim, essa semana tu conversou com o deputado Felipe Rigoni, né? Sobre essa lei brasileira. E eu acho que é importante a gente falar sobre ela e eu queria te ouvir um pouco sobre o que saiu dessa conversa, assim, para que lado foi, como é que vocês se chegaram a algum entendimento. Eu ouvi, obviamente, mas eu quero te ouvir assim agora para quem não acompanhou a live do Redes. Não, ótimo, ótimo. E eu acho que também, desde esse papo que eu tive com o Rigoni, as coisas também, elas vão, né, aquelas informações todas, elas vão se depurando, novas informações vão chegando. Eu acho que teve, né, a conversa foi no dia anterior à operação, né, da Polícia Federal. Sim. Então, a discussão também ganhou um outro contorno, né? Depois do inquérito, da divulgação do inquérito, das investigações do inquérito. Isso é bem... Acho que muda um pouco o contexto político, né? Mas eu acho que o que está bem no centro dessa discussão da lei, eu acho que é legal, tem muita... né? Eu acho que as pessoas precisam ter esse panorama geral. Não é a primeira tentativa de lei, né? O Congresso tem mais de 35 projetos de lei, né? Eu fiz um levantamento rapidinho na Câmara. São 44 projetos em tramitação nesse momento. 8 são gerais, assim, mais nesse sentido, que é o do Rigoni, um pouco tenta conceituar algumas coisas, enfim. 17 buscam a criminalização da desinformação, então alterações no Código Penal, Código de Processo Penal. 10 são eleitorais, tem a ver com desinformação eleitoral. 5 alterações no Marco Civil, só 2 são educacionais, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? E aí, enfim, tem mais 2 que são sobre outras coisas, mas assim, me chamou a atenção a quantidade... essa dicotomia aí entre projetos de criminalização e projetos educacionais. Mas, desculpa, ótimo. segue aí. Não, ótimo esses números. Eu acho que depois a gente pode até divulgar aí, né, nas nossas redes, para as pessoas saberem um pouco e poderem conhecer. Esse projeto é o que está mais avançado, né? Ele está para ser votado no dia 2 no Senado, que é um projeto, né, do Felipe Rigoni, da Tabata e do Alessandro Vieira. Então, ele já está pautado para o dia 2, na semana que vem. Ele, como a Nath falou, ele tinha uma primeira versão, que estava muito focado nos checadores. Agora a gente tem uma segunda versão. E a expectativa é que o que vá, de fato, para o plenário, para ser votado, é uma terceira versão. Então, é muito importante que as pessoas que têm acompanhado o tema, né, participem, né? Ele está em consulta pública, mas que, de alguma forma, procurem o seu senador, né, para saber um pouco a posição dele, façam parte desse debate. Essa é a minha principal crítica. Eu acho que o debate sobre esse projeto está muito, muito reduzido. Claro,
né, a situação, né, não é normal, vivemos tempos anormais, estamos no meio de uma pandemia, né, a própria lógica do Congresso não é a mesma, os projetos não passam por comissão, mas o ponto central eu acho que é isso, está faltando um debate maior, um debate, e a nossa tentativa, inclusive, de fazer essa live aqui é um pouco para a gente aumentar, né, as reflexões, a discussão. Agora, ele tem um ponto, Nath, que eu acho interessante, que é o conceito da desinformação. E esse eu acho que é o maior problema. Nenhuma legislação, pelo menos que eu conheço, conseguiu, e eu particularmente acho que vai conseguir chegar num conceito do que é desinformação. E aí eu acho que esse é o maior problema. Como é que você parte do princípio, né? Como é que você regula aquilo que você não consegue conceituar? Então tem um risco muito grande, tanto, né, da liberdade de expressão, quanto um risco para o jornalismo mesmo, né? Como é que você está vendo esse conceito da desinformação? Eu acho muito problemática a questão do conceito, porque fica muito claro no projeto que se depende de uma prova de dolo, né? Uma prova de intenção, assim, o que é, para quem tem um pouquinho de conhecimento jurídico, sabe que é a coisa mais difícil do direito é provar o dolo, né? Então, como é que a gente vai fazer uma lei em cima desse conceito que é tão tênue, né? Por outro lado, eu acho que quando ele conceitua a desinformação, ele ajuda no sentido de que fake news não é aquele artigo que me desagrada, não é a matéria que eu discordo, não é uma série de coisas que a gente vem ao longo do tempo tentando também esclarecer, né? Porque essa coisa assim que veio com o Trump em 2016, de que you are fake news, qualquer um, né? Isso deturpou um pouco o debate. Então, eu acho que existir a intenção de conceituar no sentido de que a desinformação é uma informação manipulada, uma informação que tem a intenção de discutir, de redirecionar o debate público, enfim. Isso é bom porque também é um pouco educativo, mas me preocupa sobremaneira a questão do dolo, né? Que é, assim, impossível praticamente de provar, né? São raríssimas as situações em que a gente consegue expor esse tipo de intenção. Então, além desse problema que eu acho que existe do conceito de desinformação, eu acho que a gente corre um risco muito grande com relação às plataformas. As plataformas já estão trabalhando para desidratar esse projeto, né? Elas sabem que muito provavelmente não vão conseguir frear esse projeto. O lobby não é regulamentado no Brasil, mas a gente sabe que ele ocorre, né? Então, existe, assim, uma busca para que se mude algumas coisas e se retire algumas responsabilidades que estão impostas às plataformas nesse momento, nessa redação que a gente conhece, né? E isso eu acho muito perigoso no sentido da liberdade de expressão. Não sei se tu vê dessa mesma forma, mas assim, se a gente joga para as plataformas essa responsabilidade que elas têm que ter de uma forma torta, que é o que me parece que aconteceria nesse projeto, o que garante que elas não vão censurar o conteúdo para não correr o risco de ser responsabilizadas judicialmente por aquilo que elas estão deixando circular ali dentro, né? Então, quando a gente... Claro que a liberdade de expressão tem um limite criminal, eu acho que eu já falei algumas vezes sobre isso, né, nas nossas lives, mas assim, a gente não pode usar a liberdade de expressão para inferir em condutas criminosas, mas essa falta de liberdade de expressão pode atingir todos nós, né? Inclusive os jornalistas. Então, encontrar esse equilíbrio é que eu acho que está faltando um pouco nessa lei, entende? Eu acompanho desinformação, tudo que está sendo feito no Congresso, e eu acho que essa lei é problemática, mas ela é menos problemática do que outras que eu já vi, né? Mas ela ainda, para mim, ela ainda não responde o que a gente precisa para resolver o problema, sabe? Sim, sim. E eu acho que você trouxe um ponto importante, que é isso. Essa lei ela é muito focada nas plataformas, né? Ela é central nas plataformas. Enquanto as leis, né? A gente falou dessa febre, as leis estaduais estão focadas no indivíduo.
né? E tem um outro ponto que ficou de fora, tanto das leis estaduais quanto das leis, né, da proposta da lei federal, que é a questão financeira, né? Que é a questão de quem, né, do financiamento dessas redes de desinformação. Então eu acho que eu tô com você, acho que essa lei tem, né, alguns problemas, né, tem vários problemas, mas eu acho que o maior problema é exatamente a falta de discussão. E eu acho que é um assunto, é um assunto tão complexo que ele precisa ser muito mais debatido para poder chegar em algum tipo de equilíbrio. O mundo inteiro está discutindo, né, a questão das fake news. O mundo inteiro, né? Então, me preocupa um pouco essa ideia de que vai sair tem várias iniciativas ao redor do mundo, né? Tentando encontrar esse ponto de equilíbrio, tentando encontrar esses conceitos que, de fato, né, não briguem com a liberdade de expressão. Então, me preocupa um pouco essa... Né, e não que não possa sair do Brasil um modelo de lei, né? O Marco Civil, por exemplo, é reconhecido internacionalmente, mas foi um processo de muito debate, de muita conversa, de muito diálogo. Eu acho que talvez precisa... É isso, acho que tá faltando muito mais diálogo nesse processo dessa lei específica. E o fato dela centrar toda a responsabilidade nas plataformas, é o que você falou, me preocupa a janela que isso abre, né, para censura prévia, né? Com certeza. De conteúdo, né? Então, isso acho que é um ponto. O ponto da transparência, né, a legislação, ela tá, do jeito que ela tá hoje, ela tem essa parte, né, das automatizações, de robôs. Nath, tô vendo que a gente tá recebendo várias eu tô dando uma olhada aqui. tô dando uma olhada aqui nos comentários pra gente ir respondendo, né? Tem um ponto que eu acho interessante nessa outra, não é só completando, que é o ponto da transparência. De fato, eu acho que a gente tem que, assim, as plataformas precisam melhorar muito a transparência. Eu acho que tem um caminho longo ali para ser feito, uma tarefa de casa super importante. Mas eu acho que também tem um caminho para ser discutido, exatamente que tipo de informação, né, que a gente precisa. Eu acho que principalmente a respeito das redes de desinformação, das contas automatizadas, isso tornar público, a própria política de derrubada de conteúdo, tudo isso precisa ser mais público, né? Com certeza. Então, o ponto da transparência eu acho que é um ponto super importante. Não sei se é exatamente como está ali. Me preocupa a última etapa, que é quem é que vai cumprir, quem é que vai garantir que a lei está sendo cumprida, né? Então, falta essa conversa com o judiciário, que é quem aplica as sanções, né? Com o Ministério Público, que é quem vai fiscalizar. Então, eu sinto que ainda está faltando diálogo e debate, sabe? Eu vejo muito como ações isoladas, assim, né? Sendo que a gente precisa de um momento de muita colaboração. Eu participei de uma audiência pública pela internet, obviamente, com o Rigoni e com outras entidades, ITS, ITIE, vários assim, institutos de tecnologia, com um artigo 19, enfim, um monte, e alguns checadores, isso deve fazer mais ou menos um mês. Eles já tinham um texto completo da lei. Tinha uma seção 3 com 20 artigos sobre a atividade de checagem e a gente não tinha sido consultado em nenhum momento. Assim. Não tinham nos colocado para discutir uma lei que colocava sobre as plataformas de checagem, as agências, né, os checadores, a responsabilidade total pelo conteúdo. Então, assim, isso me deu um pouco esse panorama de que talvez a gente não esteja trabalhando assim com tanta colaboração como a gente poderia, sabe? E isso eu acho bem preocupante, assim. Bom, tem algumas pessoas perguntando. A Rochelle perguntou, vocês acham que estamos tendo avanços que estão sendo mais positivos? Que a partir disso a desinformação terá mais iniciativas para ser combatida? O que tu acha, Lana? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia, né, se tem alguma coisa, né, se dá pra gente pensar em algumas coisas positivas, eu acho que as plataformas mudaram muito a postura delas durante a pandemia, e eu acho que isso, é claro, vem de uma pressão popular, mas isso vem de um aprendizado de muito tempo, né? Como você disse, desde as eleições, né, do presidente Trump em 2016, a cobrança tem sido muito maior, e eu acho que a pandemia é isso, a pandemia você está falando de vidas que estão em risco, você está falando de saúde pública, então mudou um pouco, eu acho, a nossa percepção e a nossa como sociedade mesmo, do risco das fake news. Então deixa de ser só deixa de ser só no campo político,
né? E é isso, a gente que lida com esse assunto há mais tempo, a gente já tinha visto muitos casos, né? Casos de morte, mas agora está falando de saúde pública. Então eu acho que isso já mudou um pouco. Acho que já tem um lado positivo. Né, da mudança no perfil né, de como as plataformas atuam, elas estão muito mais colaborativas, estão derrubando, né, conteúdo, estão taggando, né, como foi feito ontem com os tweets do presidente Trump, a desinformação, essa informação que não é, né, ou mesmo derrubando conteúdo mesmo de saúde pública, como aconteceu aqui no Brasil com o presidente, né? Uhum. Sim, algumas pessoas estão perguntando qual é o número do PL, é o 2927, que pelo menos foi esse o número que algumas pessoas perguntaram se era o 2630, mas eu tenho como 2927, não sei se tu lembra de cabeça. Eu acho que era 14. Peraí, que agora eu vou ter que. Gente, vou dar um Google rápido aqui, porque não podemos pra dar gente. informação. Eu anotei como 2927, mas a gente vai olhar novamente. Alana, com relação ao que foi feito no Twitter. Bom, vamos por partes, né? Vamos. Primeiro, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre as leis dos estados, né? Ah, legal. Acho ótimo esse assunto. Deixa eu só responder uma pergunta antes. A Eduarda Serra e o Rodrigo estão perguntando sobre associar o CPF ou o CNPJ nas contas de redes sociais para evitar bots, enfim, contas inautênticas. Existe um projeto no Congresso pedindo isso. Não sei se seria possível do ponto de vista tecnológico, assim. Tenho minhas dúvidas e também tenho minhas dúvidas se seria efetivo. Tem muita coisa que a gente faz que depende de CPF e mesmo assim a gente vê fraudes, né? Então, não sei, fico meio na dúvida. Também acho que acho que ainda não tem uma opinião, né? Se isso seria a forma mais eficiente. E também eu acho que a gente tem que lembrar que, assim, principalmente o Twitter, né? Ele, né, seria seguro. Então, eu ia falar exatamente isso, Douglas. Quão seguro né? Inclusive para os usuários, porque a gente sabe que o Twitter, por exemplo, é uma plataforma que foi usada, né, em manifestações, né, em países não democráticos para as pessoas contarem o que estava acontecendo ali, né? Então, né, foi usado em muitos protestos. Então, também tem um pouco dessa liberdade que eu acho importante preservar, né? Pensando em regimes não democráticos, né? Sim, a plataforma vira uma voz de comunicação com o mundo, né? Esse é um problema que eu acho que a gente sempre vai ter, que é assim, a gente está tratando de empresas americanas, né? Que têm atuação no mundo inteiro e que precisam se adaptar às realidades locais. Isso sempre vai ser um desafio, porque assim, o que vale para o Twitter e para o Facebook no Brasil não vale na Ucrânia, não vale na Itália, não vale na Índia. Então, assim, tem muitas peculiaridades, né? E também me parece, de uma conversa que eu tive com o Rigoni, que a gente tem alguns problemas nessa regulação também, que exigir muitas coisas dessas empresas que tem ou só um escritório, ou só um representante, ou muitas nem têm uma atividade consolidada no Brasil, juridicamente tem um limite também, né? Então, é muito difícil a gente encontrar uma saída assim. Saídas simples, via de regra, estão erradas, né? Mas assim, a gente encontrar uma saída razoável tá ficando cada vez mais complicado, né? Porque também tem as questões mercadológicas e empresariais, né? Eu acho que é parte sempre disso, tento olhar né? um pouco para isso. É isso, é um problema muito complexo que não tem uma resposta simples. Eu acho que esse é o grande ponto. São questões muito complexas, né? Quando a gente fala de desinformação, quando a gente fala de discurso de ódio, o regular esbarra num princípio fundamental, né? Em qualquer regime democrático, né? Que é a liberdade de expressão, que é o que a gente está discutindo. Achar esse ponto e, ao mesmo tempo, é o que você falou, tem uma questão mercadológica, você tem um modelo de negócios.
E esse modelo de negócio está sendo colocado em xeque também, né? A partir dessas Sim. regulações. E isso eu acho que é um outro ponto importante da discussão. Mas vamos, você deu a deixa aí, vamos entrar nas legislações No fim a estaduais. gente entrou em outro assunto, mas vamos lá. Bom, a gente tem já no Brasil, entrando justamente no que é o nosso ponto crucial dessa live, que é a pandemia de leis anti-fake news no Brasil, né? A gente está nesse momento, segundo um levantamento do dia 17 de maio, com 21 estados, mais o Distrito Federal, com algum tipo de lei ou já valendo ou em discussão, né? Então, 5 estados têm leis anti-fake news já valendo: Acre, Ceará, Paraíba, Roraima e Rio Grande do Norte. E aí outros 16, mais o Distrito Federal, discutindo algumas coisas. Essas leis, como a Alana mencionou antes, são mais focadas em pandemias, né? Todas elas citam essa questão da pandemia, de dizer que quem espalha fake news ou desinformação, né, nesse contexto, tem que ser punido, mas elas variam muito aí do que pode ser feito, enfim. Uma coisa que me chama a atenção, Alana, é que essas leis elas têm punições pecuniárias, né? Todas elas estão restritas a multas, e aí, por exemplo, a do Rio Grande do Norte varia aí até 25 mil reais para pessoa física e 50 mil reais para pessoa jurídica. No Acre é tipo 10 mil reais. Então, assim, por quê? Eu vi que tu discutiu um pouco isso com o Rigoni, né? Essa questão de qual é a punição que pode ser aplicada. Exato, e eu acho que essa punição... Olha, gente, quem está participando, eu queria até ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que muda a postura da tia do Zap, ela ser punida por espalhar uma fake news, uma desinformação? As leis estaduais, elas estão muito focadas no indivíduo, né? E eu acho que esse é um ponto interessante para a gente fazer uma reflexão, né? O que é a desinformação? A intenção da desinformação, né, Nath? Como você disse, a gente já sabe que ela tem tem 3 intenções já mapeadas, né? Quando a gente teoriza sobre, né, a desinformação. A primeira, né, é a social. Você está tentando mudar o comportamento de um grupo social a partir de uma agenda, né, social que você tem. Então, acho que o melhor exemplo é o movimento anti-vacina. Então, você tem uma agenda muito clara de um grupo social que quer mudar, né? Que quer desinformar para mudar uma opinião. Você tem a política, que também é muito claro, né? Motivação totalmente política, intenção política de, né, seja um lado ou outro ganhar, ou, né, um jogo de poder. A terceira, financeiro, que é apenas para ganhar dinheiro. E a gente sabe que é um mercado extremamente lucrativo. Alguém falou ali de Sleeping Giants, a gente pode falar um pouquinho disso também. Então, você tem essas 3 motivações, né, já identificadas, né, como financeira, né, a social e a econômica, mas você tem também aquela desinformação que a gente nem chama, né, é a informação enganosa. A pessoa passa com a melhor das intenções. Sem saber. Sem saber que aquilo ali, né? um desconhecimento, sem saber que aquilo ali é uma fake news, né? É uma informação, né, um conteúdo falso. Um exemplo, por exemplo, um exemplo fácil durante a pandemia é a vitamina C, né, a sopa de cebola, o chá de alho, né? A pessoa passa aquilo ali dizendo que cura o coronavírus com uma intenção, né? Algumas pessoas, obviamente, com uma intenção boa. É claro que tem tem um problema de desinformação. Se você passa adiante, as pessoas às vezes vão parar de se cuidar porque elas acham que só tomar uma vitamina C vai mudar o comportamento. Mas eu ainda tenho um pouco de dúvida da eficácia de você punir com multa um problema que é também de educação, como a gente adiantou, né? Um problema que é de educação. Então, principalmente essas curas meio de cultura popular, elas estão muito ligadas a uma cultura popular no nosso país que tem um problema de uma falha de educação mesmo, né? Então, se você não consegue consertar essa base da educação, você vai punir as pessoas, né? E isso eu tô falando de quem espalha sem a intenção. Mas é o que você falou. Como é que o judiciário vai analisar a intenção, o dolo daquela pessoa? Não, e a própria velocidade do judiciário, a maneira como o judiciário funciona. Tem é impossível a gente ter a penalização por fake news, por espalhar, por criar, qualquer que seja,
com o judiciário funcionando como funciona hoje. Eu não estou dizendo que o judiciário é ruim, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu só acho que as coisas têm um pouco de... É um pouco discrepante, assim, a forma como as duas coisas andam, né? Tá desconexo isso aí. Então, a gente não vai conseguir punir as pessoas como muitos têm vontade de que seja punida. Eu tenho visto aqui, tô acompanhando os comentários, tá, pessoal? Tô vendo que vocês estão aí numa discussão e tal. Mas, assim, a gente vai falando e vai deixando também vocês discutirem. Como muitos têm vontade de que sejam punidas, as pessoas que espalham ou que criam fake news, com a velocidade que a gente tem no judiciário hoje, eu acredito meio impossível, assim. Não tem muito como a gente fazer isso. E eu acho que tem a velocidade, Nath, mas tem o componente deles não tá, eles não, né? É um tema novo para o judiciário também. Então você cria uma insegurança jurídica, cada juiz, cada juiz é uma sentença, mas de alguma forma você precisa ter algum mínimo de segurança jurídica, né? Inclusive no país. Então eu acho que tem um pouco de trazer o judiciário para esse debate também, para evitar que cada juiz tome decisões, cada um de um jeito, os procuradores façam ações, cada um de um jeito. Eu acho que precisa trazer o judiciário também para essa discussão. Alguém falou, né, ali nos comentários que não adianta só punir, tem que ter um conjunto de atos, claro, né, um conjunto de ações, com certeza. E aí, gente, é claro que quem espalha desinformação, né, o conteúdo malicioso, né, com o objetivo financeiro e político e social, né, para a desinformação, é claro que algum tipo, né, de punição para esses esquemas, que são, né, verdadeiras organizações criminosas, precisa ter investigação e precisa ter punição. Eu acho que o grande problema é achar esse equilíbrio, essa dosagem, né, e esse rito de investigação e esse rito no judiciário. Mas eu acho bem interessante essa discrepância de multas, né, Nath? Vai de R$200 a R$50 mil. Sim, né? É uma coisa assim, um pouco... Eu acho meio descabido, enfim, não... Eu entendo que existe, que a gente precisa encontrar uma solução, né? Mas eu acho assim, e claro que eu sempre bato muito na questão educacional, né? A gente sempre fala muito sobre a questão educacional, a gente tem que investir nisso, mas isso, obviamente, vai demorar um tempo até, né, que se consiga ter ter resultado disso, enfim. Mas, assim, qualquer coisa que a gente for fazer correndo vai dar problema, entendeu? Vai dar problema, porque não é assim que se resolve as coisas, com ações individuais. Me chama muita atenção que muitas leis anti-fake news partem do próprio executivo, né? O Ceará, por exemplo, criou uma agência de checagem. Isso, para mim, não faz muito sentido, assim, entendeu? Porque a gente pressupõe que, para se verificar a informação, tem que ter um nível de distanciamento apartidário ou distanciamento do próprio regime, assim, né? Do governo. E isso é muito complicado de tu fazer estando ligado a um governo, né? E aí eu acho um pouco descabido, assim, essa parada. Alguém perguntou, fake news é liberdade de expressão? Ficou lá para trás a pergunta, eu estou retomando agora. O que tu acha, Alana? Vou te deixar teorizar um pouco sobre isso. Como é que é a pergunta? O fake news é liberdade de expressão? Olha, não. A partir do momento que ela, né, causa, né, um dano social, eu acho que a gente não tá... E fere outras liberdades, né? Eu acho que ela já não é... Ela não é uma liberdade de expressão. Agora, é óbvio que a gente está falando, quando a gente fala de fake news aqui, a gente está usando um termo que a gente nem gosta muito de usar, né, que é um termo que foi apropriado aí politicamente. Eu acho que a desinformação, né? E aí eu sugiro, não sei se alguém quem está acompanhando a gente teve tempo, Nath, não sei nem se você teve tempo aí na pandemia de assistir um documentário que está rolando na HBO, o After Truth. Não vi. Bem legal, recomendo quem se interessar pelo assunto para assistir, que é um pouco, faz essa discussão, né, das campanhas de desinformação, conta um pouco a história do Pizzagate nos Estados Unidos e promove, né, esse debate sobre o que é a liberdade de expressão e o que é, né, a fake news, né? E aí eu acho que vai exatamente nessa liberdade do outro. Como é que você vê?
Eu sempre digo que liberdade de expressão vai até o limite criminal, né? A gente já tem Exato. dentro do nosso arcabouço jurídico, que é uma expressão que eu amo, muitas coisas que tipificam crimes relacionados à expressão, assim. Então, muitas pessoas se utilizam dessa liberdade para condutas criminosas. E aí eu acho que a gente não pode ser seduzido por essa ideia de que as redes sociais são um espaço onde tudo pode ser dito, onde qualquer coisa vale, porque eu estou protegido pelo anonimato ou qualquer coisa assim. Eu acho muito perigoso, assim. Então, claro, liberdade de expressão é um conceito da nossa democracia garantido pela nossa Constituição de 88. É super importante a gente zelar por isso, porque não faz muito tempo a gente teve uma ditadura e, né, embora eu não fosse viva, e acredito que tu também não, nela, né, porque somos jovens, a gente sabe o que aconteceu, enfim, e tem familiares que podem também depor com relação a isso, e sabemos que é muito perigoso quando a gente acaba com a liberdade de expressão de alguma forma, né? Mas, para isso, existe o limite, né? O problema é que as pessoas não gostam de respeitar os limites também. E Né? é exatamente o que você falou, o limite é o limite legal, né? E aí vem essa dificuldade, eu acho que aí vem essa vontade de regular e criar mais um limite, né? Que é esse limite da definição, né, do que é fake news, e aí eu acho que esbarra em todas as dificuldades que a gente está falando aqui. Mas eu acho também que vale a gente refletir um pouco o que né? Eu queria te ouvir, Nath, o que provoca essa ânsia de querer regular as fake news, mas um pouco desse lugar do desespero da gente querer dar respostas, né, legais para tudo, né? Eu quero colocar tudo, né? Como é que você vê essa... Porque a desinformação já é um lugar que mexe muito com... O fenômeno, né, da desinformação já mexe muito com emoções. Eu tenho a impressão de que esse ímpeto de regular também faz parte desse lugar nosso de emocional, né? Com Queria dar certeza. resposta para tudo, né? Com certeza. Quando eu fui fazer esse levantamento agora de manhã, porque eu fiz um levantamento há um tempo e eram 30 e poucos projetos, e agora tem alguns projetos que foram apensados, enfim, aí eu fiz esse levantamento e comentei aqui em casa. Nossa, a gente tem 44 projetos sobre desinformação e tal, e aí a minha amiga que mora comigo falou, mas isso é muito um retrato de como a gente pensa que pode resolver as coisas no Brasil. Que é, assim, legislando sobre tudo, né? Os nossos políticos têm um pouco essa ideia e a impressão que eu tenho é que muitos deles criam leis, muitas vezes, para coisas que atingem eles mesmos, né? E que, às vezes, muito mais do que o povo que eles representam, enfim. Mas eu vejo com um pouco de preocupação essa ideia de que tudo pode ser resolvido pela legislação e aí a falta de coordenação para isso, né? Porque entre esses projetos, por exemplo, a maioria dos projetos que querem mudar o marco civil são sobre a mesma coisa. A maioria dos projetos que querem tipificar fake news, como dentro do Código de Processo Penal, são sobre a mesma coisa. Então, assim, eu me pergunto o que isso diz sobre a gente como sociedade, entende? Quando a gente fica cada um gritando para um lado ao invés de fazer as coisas em conjunto, assim. E essa falta de percepção de que as soluções no Brasil precisam ser pensadas a longo prazo. Né? A gente tem uma necessidade de resolver tudo a curto prazo. E aí a legislação é o mais rápido, parece o mais rápido. Em momentos como esse, que não vai passar por comissão nenhuma, que vai direto ao plenário e que vai ser isso mesmo, parece que então é a única solução que a gente tem. Sendo que não é a única solução. E talvez não seja a mais adequada. Eu defendo que não é a mais adequada, com todas as letras, sempre defendi. Então, acho que é muito um retrato do que a gente tem como sociedade, assim, né? Sim. E essa necessidade de fazer as coisas, né? De ter soluções rápidas, que nem sempre são as melhores. Eu fiquei curiosa para saber a sua opinião e se você já refletiu um pouco sobre um modelo de autorregulação das plataformas. Você acha que seria um caminho
ou criar um órgão regulador, né? Como se fosse o CONAR, por exemplo, algum órgão que autorregulasse as plataformas. Você acha que seria um modelo que funcionaria no Brasil? Eu sempre tendo a pensar que não é tão efetivo assim. Acho que toda vez que a gente discute sobre isso, o exemplo que vem é o CONAR, porque o CONAR funciona, né? Mas assim, o CONAR tem ali um interesse que eu tenho um pouco de dúvida se as plataformas estariam dispostas a isso, porque tem toda a questão do quanto elas não se sentem parte, elas se sentem parte desse ecossistema, mas elas não querem mexer nas coisas que estão circulando ali. Elas se veem como, assim, um espaço. Isso, para mim, é muito doido, entende? Porque, assim, é como se fosse uma praça, né? Esse conceito de nova praça pública, assim, em que tudo pode ser discutido, tá tudo acontecendo ali e quem gerencia aquela praça não tem nenhuma responsabilidade. E eu acho que criar uma autorregulação talvez fortaleça essa ideia de que eles não são responsáveis por isso, entende? Não sei se me fiz clara. Eu tô me sentindo... Eu acho que eu não tô me fazendo muito clara hoje, mas assim, mais ou menos essa ideia, sabe? Que me preocupa um pouco, assim. Eu acho que não é... É isso, tá todo mundo tentando encontrar soluções, né? Eu acho que a gente discutir é um pouco parte disso, porque as respostas não estão prontas mesmo, né? Exato, exato. Eu acho que esse é o grande ponto. Não tem resposta pronta, né? E não tem resposta pronta, pelo menos até onde eu conheço, em nenhum lugar ainda. Em nenhum lugar. Eu estava dando uma olhada de como é que estão as discussões, né, na União Europeia, né, que também já tem algum tempo, já vem discutindo o assunto e já tem algumas propostas na Comissão Europeia para discutir, né, a possibilidade de... Ele já tem hoje um código, né, um código de conduta, que eu acho que é um começo, óbvio, né, a gente ter limites. E aí eu acho que o código de conduta, ele parte de um princípio que eu acho que é fundamental, que é o princípio ético, né? E transparente, de você começar a discutir questões éticas, eu acho, e de forma transparente com a sociedade. Então, eu gosto, né, desse processo em que ele vem em etapas, né? Ele vem em camadas, ele vem em discussões, ele vem em diálogo, né? Eu acho que a gente ainda nem chegou nesse lugar ainda, né? A gente ainda... Não, a sociedade estamos muito longe. Ainda está muito longe, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, que eu queria falar um pouquinho aqui, até porque essa semana teve, né, na semana passada teve Sleeping Giants no Brasil, né? O Código de Conduta da União Europeia fala um pouco disso, de você buscar, né, essas redes que... A Lana caiu. Deixa eu ver onde ela tá. Gente, vou tentar dar uma olhada. Tô tentando olhar os comentários aqui. Voltei. Voltou. Gente, apareceu concluir sua participação. Não, mas não fiz nada. Não fiz nada. Voltei. Caiu. Não, mas eu queria só rapidinho falar um pouco sobre isso, né, Nath? Sleeping Giants no Brasil. O que você achou da chegada? Eu, particularmente, achei muito interessante. É um lugar muito legal da gente discutir a desinformação a partir de quem, ainda que nem saibam, que muitas das empresas, né, pelo modelo da publicidade, nem estavam sabendo que estavam investindo em sites que espalham desinformação, mas eu acho que isso provoca um debate, uma reflexão sobre responsabilidade compartilhada, né? Eu acho que a gente me remonta um pouco para o cyberativismo, né? Essa questão do Sleeping Giants. Eu sinto falta da transparência, tá? Acho preocupante, assim, não saber quem são as pessoas que estão por trás disso, quem é que está advogando nessa causa. Eu acho que sim, existe um problema dos anúncios e eu vejo que as marcas são tão vítimas quanto nós que estamos expostos à desinformação. Claro, não estou aqui para acusar ninguém, mas eu acho que toda a tecnologia que é criada, ela é criada primeiro com uma boa intenção e depois isso é desvirtuado, né? O sistema de ads do Google permitiu que muitos sites, muitos negócios saíssem do papel só com essa questão
do impulsionamento aí de audiência, né? De poder ter ali um pagamento, alguma coisa, gerar lucro com isso. Isso é obviamente um grande problema quando a gente fala de desinformação, mas isso permitiu ampliar os horizontes da liberdade de expressão. Mais uma vez ela, né? Só que o Google precisa regular isso, né? O Google precisa ser parte desse processo. E eu acho que quando o Sleeping Giants marca lá a marca X e exige que essa marca bloqueie os anúncios do Google e não chama o Google para discussão, isso me incomoda, entende? Porque esse sistema é alimentado por uma rede que foi permitida por essa grande plataforma. E ele é bom no sentido de diversificar as vozes que fazem parte dessa plataforma. Então, ela tem que ser chamada para isso, entende? Não é uma coisa que pode, assim... A culpa não é... Claro, não tô aqui para falar de culpa nesse sentido do direito, mas, sim, assim... a culpa não é da Consul, ou da Brastemp, ou da Philips, ou da, sei lá, do Senac, entendeu? Tem vários atores aí que precisam ser chamados também para essa discussão. Não sei, agora te ouvir. Você não acha que isso... É claro, eu concordo com você, né? A gente... É um caminho meio torto, né? Mas, ao mesmo tempo, esse caminho meio torto pode levar, e eu acho que já está levando, a uma reflexão e a um posicionamento das marcas, inclusive, né, ao Google, né? Até porque elas vão ter que continuar, elas vão usar a plataforma para poder continuar fazendo os anúncios. Então, eu acho que pode fazer um caminho, uma pressão contrária. Mas eu acho que o mais interessante desse movimento, dessa chegada, e eu acho que concordo com você um pouco da falta de transparência, mas eu acho que provocou uma reação interessante de reflexão das empresas, como elas também, ainda que involuntariamente, estavam fazendo parte de uma cadeia de desinformação. Então, joga para o departamento de marketing, para o departamento de comunicação das grandes empresas, essa reflexão de como a desinformação é um problema, né, complexo, como a gente está discutindo, mas que também é de uma responsabilidade compartilhada entre marcas, entre empresas, entre eu, entre você, entre políticos, entre todos. É um problema da sociedade, é o que a gente está falando, é um problema da sociedade. E a partir do momento que todo mundo, né, senta na mesa para discutir, as chances da gente conseguir encontrar, né, um equilíbrio, né, para dar resposta ao problema, eu acho que é maior, né? Quando a gente não deixa as empresas também do lado de fora, sabe? Como se elas não fizessem parte, fosse um problema só político e das empresas de tecnologia, né? Sim, eu acho que a consciência do problema da desinformação, ela tá batendo na porta dessas empresas da pior forma possível, porque elas estão sendo expostas, né, como coniventes com uma prática que é completamente nociva, né? E sem que muitas delas soubessem que isso estava sendo feito, né? Mas justamente por isso que eu acho que quem opera esse modelo tem que ser trazido para discussão. Então, essa é uma ressalva para mim, é uma coisa assim que eu vejo acho muito problemático na ação, entende? Sim. E a transparência, obviamente. Eu tenho, como checadora, né, a transparência pra gente é uma coisa fundamental, assim, a gente precisa... Não é que eu quero saber porque eu quero saber de curiosa, entendeu? Não, é porque eu acho assim, se a gente tá... A gente briga tanto com as redes de desinformação que se mantêm anônimas, né? Que estão aí lá em 2016, fazendas de bots e tudo mais, que a gente, né, ficava... não sabia que existia, depois sabia que existia, mas nunca consegue pegar o fio da meada de quem é que tá botando dinheiro, quem é que tá fazendo aquilo ali. Pô, a gente briga tanto com isso, sabe? Por que quem tá botando a cara pra, né, expor porque assim... A Lupa, o Aos Fatos, o Estadão, estão tomando processo do Jornal da Cidade Online, sabe? Porque a gente faz matéria, porque a gente derruba algumas, né? Diz que algumas coisas que eles fazem são falsos. E aí eu entendo que é uma iniciativa boa e tal, expor que, né, as marcas estão ali, mas eu quero saber quem é que está fazendo isso, entende? Para mim, a transparência é importante. É importante. Não invalida, mas é importante.
E é dentro desse exatamente, contexto. né? E esse é parte do que está sendo cobrado também das plataformas, essa transparência, né, do financiamento das redes, né? Essa ideia, esse conceito do follow the money, eu acho que ele, né, de seguir mesmo o dinheiro, eu acho que ele é muito importante quando a gente fala de combate à Com desinformação, certeza, né? com certeza, porque assim, a gente tem que pensar mesmo que é uma indústria, entende? Tem muita gente que lucra com isso, de várias formas. Eu acho que o Sleeping Giants expõe um pouco isso, né? Que assim, o dinheiro, ele, sei lá, eu comprei, vamos fazer uma analogia muito escrota, mas que pode funcionar. Eu comprei uma geladeira da marca X e aí o meu dinheiro foi lá para dentro da empresa e essa empresa botou na programática e essa programática caiu de um anúncio dentro de um site de fake news. Entende? Todo mundo tá nesse problema, gente. Todo mundo tá nesse problema. Então, quanto mais a gente puder ser transparente e quanto mais a gente puder colaborar, mais a gente vai conseguir chegar a algum lugar, eu acho, né? Iniciativas assim perdidas me preocupam um pouco. Alana, tô amando essa discussão, mas faltam A gente assim, poderia 5 minutos. a gente poderia ficar aqui mais um tempão, né? Faltam 5 minutos para acabar o nosso tempo, então vamos lá. Considerações finais. Relatora. Considerações finais, vamos lá. Eu acho, né, pensando na nossa pandemia de fake news, eu acho que o principal ponto é um amplo debate, é uma ampla discussão. A gente precisa né, conversar mais sobre o assunto para poder encontrar, né, uma legislação que não restrinja liberdades, que contemple, né, a educação. Eu acho que não tem como, e isso, inclusive, foi uma das coisas que eu discuti com o deputado Felipe Rigoni, né? Sim. Tem um artigo só que fala, e a educação acho que é chave nesse processo. Tem que ter uma cooperação entre sociedade civil, empresas e governos, não adianta. O judiciário acho que precisa ser colocado nessa discussão. Os checadores não tem como ficar de fora da discussão, até para poder trazer a realidade, né, Nath? Eu acho que a realidade, né, da checagem, a metodologia, tudo isso que você falou, acho que é super importante. E a gente precisa saber que tipo de dados, né, principalmente a academia, quem está estudando, quem está pesquisando, precisa para garantir essa transparência. Eu acho que assim, diálogo, transparência e educação são fundamentais nesse processo. Com certeza, com certeza. Bom, a gente vai considerações. A gente vai continuar discutindo e advogando para que a gente tenha mais transparência, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que eu não tenho nenhuma esperança de que esse projeto não vá passar. Acho que é muito difícil, assim, justamente porque é um assunto muito em voga e eu sinto que o próprio Congresso sente que precisa dar uma resposta à sociedade. E vai dar essa resposta dessa forma, assim, né? Tanto que esse projeto já tem um apoio dos presidentes das duas casas, enfim, mas eu acho lamentável que ele não seja discutido com mais afinco, né? E que ele vai ter que ser corrigido por nós, não nós checadores, mas nós sociedade, porque é muito, assim, para mim é muito utópico que uma vez aprovado, regulamentado, enfim, tudo vai acabar a fake news no mundo. Isso não vai acontecer. Então, assim, né, a gente vai ter que continuar tendo ações de conscientização e ações de educação, porque só elas vão ajudar a gente a, de fato, sair desse momento aí que a gente está vivendo. Bom, o Instagram me avisou que falta 1 minuto e 50 segundos para acabar o nosso tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos nos despedir. Alana, muito obrigada. Obrigada, Nath, obrigada, gente. Adoro esse momento que a gente tem todo mês. Aguardo ansiosamente. Espero que depois que passar a pandemia, a gente continue fazendo isso. Mandem sugestões de assuntos e tópicos que vocês gostariam que a gente conversasse, né, no próximo mês. Com certeza, com certeza. No próximo mês a gente vai estar por aqui de novo e queremos também ouvi-los. Eu quero guardar todos os comentários porque a discussão aqui foi ótima, né? Então agradeço muito todo mundo que nos acompanhou. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, mandem sugestões pra gente, tanto nas redes sociais do Redes como nas redes sociais da Lupa. E também para os nossos e-mails, enfim, acompanhem as checagens, toda a nossa produção. Alana, obrigada. Obrigada, gente. Seguimos em contato. Um beijo. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.